TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no Comitê de Imprensa. Ele foi testemunha dos principais fatos ocorridos no Rio Grande do Norte. Foi deputado estadual, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi secretário de Justiça e secretário de Segurança, dentre outros cargos ocupados na administração pública do nosso Estado. No alto dos seus 89 anos, Dr. Monel de Brito está escrevendo um livro de memórias do que viveu como protagonista e também do que testemunhou. Seja muito bem-vindo, Dr. Monel, ao Comitê de Imprensa. Agradecido, é com satisfação que eu atendo ao convite de Flávia para participar desta entrevista, externando a minha satisfação e a disposição de colaborar com a história do Rio Grande do Norte. O senhor pode ter certeza que a satisfação maior é nossa. Muito obrigado, minha santa. Doutor Monel, o senhor nasceu em Jardim do Seridó, veio para Natal completar os seus estudos na década de 40 e, naturalmente, o senhor terminou por participar da vida política do nosso Estado. E o senhor iniciou essa atividade num período de muito radicalismo na política do nosso Estado, na década de 50, década de 60. Mas ao senhor é atribuído um perfil de muito equilíbrio e o senhor passou incólume, passou imune a essa questão do radicalismo. Como é que o senhor conseguiu essa proeza numa época tão acirrada? Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo e quando eu fui para o Rio de Janeiro, levado por Dinarte Maris, fui trabalhar com o deputado Aloysio Alves, que era representante mais moço do país, com exercício da Câmara Federal naquele período. E Dinarte foi a pedido de Aloysio, foi quem me encaminhou para ele. E nessa condição eu tive que conviver com toda a bancada do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional, fosse na Câmara, fosse no Senado, de todos os partidos. Por quê? Porque, como eu era um principiante no Rio de Janeiro, eu procurei situar-me das minhas obrigações que diziam respeito a tratar dos interesses dos meus conterrâneos através dos deputados e senadores junto ao governo federal. Essa atribuição abriu muitos caminhos para a minha atividade, para o entrosamento com as repartições públicas federais, e isto concorreu muito para que eu fosse considerado um plenipotenciário. Eu atendia a todos os representantes do Rio Grande do Norte, fossem do meu partido, que era o UDN, fossem dos outros partidos. E isso me valeu muito. E essa experiência, o senhor reputa essa experiência com políticos, né, com a bancada de partidos diversos, a essa sua capacidade de transitar entre esses grupos? Perfeitamente. Eles tinham absoluta confiança no meu trabalho, tanto que, quando Eugênio Salles, que era na época auxiliar de Dom Marculino aqui, me procurou também pedindo que eu colaborasse com as obras sociais mantidas pela Arquidiocese. E um dia ele me disse: Manuel Brito, você parece que é um membro da Organização das Nações Unidas, porque você atende a todo mundo sem discrepância e com a confiança de todos. Eu digo: do Eugênio, meu trabalho é esse. De Cônego Eugênio na época, né? Depois foi que ele foi sagrado bispo. Então, o próprio Dom Eugênio foi o primeiro a me dar essa alcunha de plenipotenciário. Lá no Rio de Janeiro, além de trabalhar na Câmara dos Deputados, nesse trabalho junto à bancada, o senhor também fazia ao mesmo tempo a graduação, o curso de Direito. Exatamente. Eu fiz vestibular para Direito na faculdade da Universidade do Distrito Federal,
que era no Rio de Janeiro na época, e me formei em 1954, não é? Junto com alguns conterrâneos meus, como foi o caso de Roberto Maris, filho de Dinardo, que era meu colega de turma. Diante dessa experiência, dessa vida toda dedicada ao nosso Estado, o senhor está no momento, junto com o escritor Rostam Medeiros, escrevendo um livro de memórias, não é? É verdade. Estou fazendo um relato desde a minha vinda, desde o meu nascimento, em 1928, eu vou completar 90 anos agora em julho, até os dias atuais. De modo que é uma história muito longa, mas com muitos detalhes, e eu dou graças a Deus porque eu tive o privilégio de conviver com todos os participantes da vida pública do Rio Grande do Norte, desde a República Velha, Zé Augusto, doutor Lamartine. Eu ainda alcancei Arthur Bernardes, que foi presidente da República em 1922. Eu ainda o conheci na Câmara Federal, ele já muito velhinho e deputado federal por Minas Gerais. Então, isso me valeu muito. Por conta disso, é que eu conquistei, adquiri a confiança, o respeito e a amizade de todos os participantes da vida pública do Rio Grande do Norte. Dos interventores que passaram por aqui, de 30 a 45, até 46, eu conheci todos, com exceção de 2. Bertino Dutra e Irineu Joffre, da Paraíba. Eles dois foram interventores aqui, eu não os conheci. Mas os restantes, todos eu conheci. Lá, o menino lá em Jardim do Seridó, que tinha a mãe, como o senhor disse, seu pai morreu, o senhor tinha 12 anos e sua mãe, então, para sustentar a família, montou, fez da sua residência... Já tinha o hotel. Sim. Quando meu pai faleceu. O hotel Sim. foi inaugurado em 1934, eu tinha 6 anos de idade. E eu fui criado nesse hotel, tendo o privilégio de conviver com os hóspedes todos, que eram pessoas ilustres, de valor, decentes, e cujos pensamentos eu presenciava, porque eles externavam nas reuniões que mantinham na hora do almoço, na hora do jantar. Então, naturalmente, o senhor reputa esse ambiente que o senhor vivenciava na sua infância e na sua adolescência, de conviver com pessoas que vinham da capital, de ter esse conhecimento de mundo na época assim, mais privilegiado, em função de que a gente, o telespectador jovem imaginar, a gente não tinha os meios de comunicação, eles eram muito incipientes naquela época. Perfeitamente, né? Mas eu fui, graças a Deus, por ele favorecido para ter essa oportunidade de conviver com figuras tão importantes, não só na vida pública do Rio Grande do Norte, como do país. Eu cito só um exemplo. O ex-governador, ex-senador, terminou sendo meu colega, ministro do Tribunal de Contas, João Agripino Maia, filho, que foi governador da Paraíba, morou 4 anos lá no hotel de meus pais. Eu tinha 6 anos quando ele foi para lá. Terminou sendo meu colega do Tribunal de Contas, ele da União e eu do Rio Grande do Norte. O livro, ele está próximo de ser finalizado? Já tem uma data para o lançamento? Eu estou fazendo um esforço para ver se faço o lançamento no dia que eu completo 90 anos. Não sei se vai dar tempo, porque como é um relato muito longo, e eu tenho tido cuidado de deixar tudo em ordem, sem contestação, respeitando a grande maioria dos participantes, dos citados nesse trabalho, a grande maioria já faleceu. Eu fui, como eu disse, muito favorecido por Deus, porque convivi com muita gente bem mais velha do que eu, mas que me dava cabimento. Certamente eles também foram muito favorecidos por privar da convivência com o senhor, não é, doutor Manel? Eu acredito que sim, graças a Deus.
eu queria que o senhor me falasse um pouquinho de fatos, por exemplo, lá no início, na sua ida para o Rio de Janeiro, nesse convívio com a bancada, algum fato relevante, algum momento, mesmo diante desse radicalismo, e como era que essa bancada, aí só trazendo um pouquinho para hoje, vez ou outra a gente ouve comentários de setores da imprensa de que a bancada federal do Rio Grande do Norte às vezes não se empenha como deveria, não se une em relação a questões importantes para o nosso estado e que por isso o Rio Grande do Norte hoje tem perdido tanto espaço em comparação com outros estados do nosso país. Como era esse entrosamento, como era, a despeito da disputa política, esse trabalho em favor do Rio Grande do Norte? Olha, nessa época, na década de 50, a bancada do Rio Grande do Norte tinha grandes figuras. Da UDN tinha o Dr. Zé Augusto, que tinha sido governador do estado, Aloysio Alves, que tinha 24 anos de idade, muito moço, era o Benjamin do Congresso Nacional, como chamavam na época. Nós só tínhamos esses dois deputados. Depois aqui foi eleito André Fernandes, que era um oficial do Exército, de família tradicional do Oeste. E o PSD tinha 5 deputados. A UDN só tinha 2, Zé Augusto e Aloysio, e o PSD tinha 5. Teodorico Bezerra, Zé Arnaud, Dr. Zé Varela, Mota Neto e Monsenhor Valfredo Gurgel. Era uma bancada bem mais numerosa do que a nossa. Havia muito empenho de todos eles na elaboração do orçamento, em apresentar emendas que garantissem benefícios para o Rio Grande do Norte e o seu desenvolvimento. E aí não havia radicalismo entre eles. Nessa época não havia. E esse povo concorreu muito para trazer recursos para o Rio Grande do Norte. E há um fato a mencionar que eu considero de suma importância para nós, eu tenho que fazer esse registro, é que o deputado Aloysio Alves, apesar da sua juventude, foi escolhido para ser o relator da Lei Orgânica da Previdência Social. Essa lei que hoje está vigorando foi promulgada pelo presidente Dutra na década de 40, 1948. E Aloysio foi o responsável por esta legislação. Então, foi um dado importantíssimo e que projetou o Rio Grande do Norte. Não só a figura de Aloysio, mas o Rio Grande do Norte. Então, depois as coisas mudaram, porque veio o radicalismo na década de 50, 60, mas a bancada federal do Rio Grande do Norte sempre procurou se entender. Mesmo assim, eu vou lhe dar um exemplo. Em 1960, o governo federal mandou uma mensagem para o Congresso, para a Câmara inicialmente, criando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalho do reitor Onofre Lopes da Silva. Toda a bancada potiguar, na Câmara e depois no Senado, toda a bancada potiguar ajudou ao doutor Onofre, apesar do radicalismo que havia na época, porque Aloysio ainda era deputado. Aloysio já estava eleito governador, mas era deputado federal. Não tinha ainda assumido o governo. Participou e ajudou também, apesar da discrepância política que havia entre ele e Dinarte. É um exemplo que eu cito de como houve este entendimento entre os mais diversos componentes da nossa bancada. Doutor Monel, peço licença ao senhor, nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já com o comitê. Pois não, com muito prazer. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família.
Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje com a honra de entrevistar Dr. Monel de Brito. Dr. Monel, nessa larga experiência que o senhor teve na vida pública, o senhor exerceu o mandato eletivo de deputado estadual. Quando foi que o senhor se elegeu? Como foi essa experiência, né, de passar de assessor a mandatário? Ocorreu o seguinte, como eu falei anteriormente, eu prestei minha colaboração, minha modesta colaboração, a toda a bancada do Rio Grande do Norte, as dioceses Caicó, Natal e Mossoró, e isso me credenciou a disputar o mandato de deputado estadual em 1954. Eu costumo dizer que foi um ano muito venturoso para mim, muito bom para mim, porque foi marcado por 3 grandes eventos na minha vida. Eu me casei em 1954, no mesmo ano me elegi deputado estadual e no mesmo ano me formei em Direito. Então foram 3 acontecimentos marcantes na minha vida. E isso me deu condição, pela experiência que eu adquiri no plano federal, inclusive no Congresso Nacional, a procurar exercer o meu mandato de deputado estadual, atendendo a o que desejava os que em mim votaram. O mandato, naquele tempo, que era de 4 anos, hoje ainda só funcionava, só se exercia a atividade legislativa 4 meses durante o ano. Então, nos 4 meses, eu dava presença aqui e os outros 6 meses eu ficava ajudando a nossa bancada. Eu morava no Rio de Janeiro e procurava ocupar-me sempre a serviço do Rio Grande do Norte. E isso me valeu porque eu tinha alguma experiência e participei dos trabalhos legislativos. Enfrentamos a grande seca de 58, que foi terrível. Inclusive, eu fui com 2 colegas, o presidente Juscelino Kubitschek, pedir ajuda para o Rio Grande do Norte, e ele nos atendeu prestimosamente. E é só para dar um exemplo de como as coisas funcionavam, né? Então, eu me dei por satisfeito. Eu fui reeleito. Na primeira eleição, eu fui o penúltimo deputado da coligação. Não é? O último foi Ney Marinho e eu fui o penúltimo. Já na reeleição, eu fui o 5º mais votado. Uma prova de que o seu mandato foi aprovado. Eu tive a minha atuação aprovada, não é isso? Com certeza. E eu fui reeleito em 58 e fiquei até 62. O senhor falou no primeiro bloco que a partir de 60 inicia-se um período de muito radicalismo na política do nosso Estado. O senhor poderia citar um fato assim que marca esse período da política do Rio Grande do Norte
de maior representatividade desse radicalismo? Olha, é muito delicado abordar este assunto, porque todos os participantes desses eventos, com raríssimas exceções, já estão no céu. Mas eu vou procurar explicar ou mencionar aqui o que ocorreu, porque, embora eu tivesse acesso a todos eles, eu tenho que contar o que presenciei. A política do Rio Grande do Norte, até 1959, era sem maiores constrangimentos. Não havia indisposição nem inimizade de uns com os outros, que dela participavam. Em 1958, que houve uma eleição para o Senado, terminava o mandato do senador Reginaldo Cavalcante e deveria ser eleito hoje, pois ele não era candidato à reeleição. Então, a UDN, que tinha elegido Dinarte para o governo e José Varela para a vice-governança, a UDN defendia a candidatura do Dr. Zé Augusto. Porém, o governador Dinarte Marim já tinha se comprometido com o Grupo Rosado, representado por Dizuí e Ivan, para que eles viessem para a nossa coligação e Dizuí seria o candidato a senador. E aí ficou difícil para permitir que Zé Augusto fosse o candidato. Mas isso serviu de ponto para que, na sucessão de Dinarte, o fato não se repetisse. Então, começou daí. Aí, quando veio, Dizuí foi eleito, Aloysio apoiou, ele se elegeu graças também à participação de Aloysio e de todos nós, mas, na sucessão de Dinarte, o que nós sabíamos é que o candidato que Dinarte queria lançar seria Van Rosado. E nós não concordávamos com essa solução. Foi aí que o deputado Djalma Marinho procurou Dinarte e disse a ele que se propunha a ser candidato caso conseguisse trazer o PSD para a coligação. Dinarte disse a ele: consiga que você será o candidato. Djalma fez suas sondagens e conseguiu, do presidente do partido, que era o deputado federal Teodorico Bezerra, o compromisso de apoiá-lo se ele fosse o candidato. Porém, com a condição dele dizer só a Dinarte. Mas Djalma não cumpriu o que acertou e propalou a todo mundo que ia ter o apoio do PSD, porque Teodorico estava comprometido com ele e tal. Quando houve isso, então, o major, como era conhecido, se aborreceu com o fato e foi quando nós propiciamos a amizade dele com Aloysio, que eles não se davam. Então, Teodorico e Aloysio fizeram as pazes e a gente passou a trabalhar o PSD para apoiar Aloysio. Eu fui parte em tudo isso, mas sem me dispor com ninguém, porque eu nunca me dispus com ninguém. Eu não apoiei o doutor Djalma Marinho porque eu tinha sido auxiliar de Aloysio. Eu fui secretário particular dele, tinha muita ligação com ele. Eu não tinha razão para deixar de apoiar, Aloysio e apoiar Djalma. E assim foi, mas sem me dispor com quem quer que fosse. E o resultado todo mundo viu. Aloysio ganhou por uma margem espetacular, com apoio do PSD e de boa parte da UDN. O senhor foi secretário de Segurança, como eu mencionei lá no início, num dos tantos cargos que o senhor ocupou ao longo de 8 gestões, diferentes gestões aqui no Rio Grande do Norte. E hoje a gente vive um dos momentos mais críticos, se não mais crítico, em relação à segurança no nosso estado. Quais eram as principais demandas naquela época, não é que o senhor foi secretário? Olha, eu fui secretário de Segurança na década de
90, 91 a 95, nos governos de José Agripino e de Vivaldo Costa. O tempo era outro, mas havia a presença da polícia. Eu tinha um quadro de auxiliares excelentes, tinha como coordenador geral o delegado Maurílio Pinto de Medeiros, de família siridoense, de uma tradição de homem competente e honrado. E, ao lado dele, nós dispunhamos de 60 delegados aprovados em concurso. Já tinha sido criada a Polícia Civil, no governo do Dr. Lavoisier, e nós fizemos um trabalho conjugado das duas, não só para a capital, como para o interior. E nós, além de comandarmos a segurança pública, tínhamos também a atribuição de administrar o sistema penitenciário. E isso nos ajudou muito. Por quê? Porque nós dávamos um tratamento aos presidiários, a quem eu chamava de hóspedes, pois eram hóspedes do governo do Estado. Eles eram hospedados na penitenciária. E eu dava um trabalho correto, condizente ao ser humano. E eles eram agradecidos ao meu trabalho. Isso fez com que nós tivéssemos muita condição de diminuir as ocorrências criminosas no Estado, pelo apoio que se dava aos delegados, viu? E isso me ajudou muito. Não havia favorecimento nem favoritismo a quem quer que fosse. Havia trabalho, toda turma integrada, não havia corrupção, não havia interferência junto ao trabalho da secretaria, e é verdade que o tempo era outro, mas todos já sabiam que a ação da polícia era séria e indiscutivelmente radical. Nós não convivíamos nem com o crime, nem com a improbidade. O senhor hoje, para quem não sabe, doutor Manuel de Brito, no alto dos seus 89 anos, continua trabalhando. É presidente da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, que é a instituição mantenedora da Escola Doméstica do Henrique Castriciano e da UniRN. E nessa relação do senhor com a educação, como é que o senhor enxerga as políticas públicas voltadas para a educação nesse viés da segurança pública, quando a gente ouve tantas pessoas hoje repetindo o discurso de 30, 20 anos atrás, de que sem um efetivo investimento em educação de qualidade, dificilmente a gente vai conseguir reduzir os índices de violência? Olhe, procede essa preocupação. Eu presido a Liga de Ensino desde 1999, sucedendo ao doutor Osório Bezerra Dantas, que por razões de saúde renunciou, e eu assumi o comando da Liga de Ensino, mantendo essas três instituições. Eu quero dizer aqui aos que nos honram com sua audiência que a educação é um atributo importantíssimo para que a sociedade viva em paz. Por quê? Porque é através dela que se orientam os estudantes, os homens, as mulheres, os rapazes, as moças, enfim, todos que precisam da educação são favorecidos com os seus efeitos. E entre os efeitos de uma boa educação que se imponha na sociedade está o respeito ao ser humano. A educação instrui sobre todos os aspectos a maneira de se conviver e de evitar os constrangimentos que marcam a violência no país e no mundo.
Doutor Manuel de Brito, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e quando o senhor tiver a data do lançamento do livro, nos avise que a TV Câmara com certeza vai dar publicidade a esse lançamento. Eu que agradeço a senhora e a todos que me honraram com sua atenção e tão logo esteja definido, eu informarei com muito prazer. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o nosso próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.